nome é Fernanda, tenho 39 anos, sou casada com o Gleiton, 14 anos. Tenho 2 filhos, o Guilherme de 12 e o Daniel de 7 anos. E trabalho em casa, fazendo bolos. Em outubro do ano passado, no banho, fui fazer, assim, de brincadeira. Fui examinar meu seio e notei que tinha um carocinho, né, diferente. Ele não era durinho, ele era mais molinho e uma parte mais densa no seio também. Aí me assustei, né? A gente se assusta, mas confiando que não fosse nada. Aí contei pro meu marido e ele entrou em pânico, né? E não, tu vai procurar um médico agora para fazer os exames. Aí fui, consultei aqui em Charqueadas, que não era o meu gineco, e ele me deu uma mamografia e a ecografia mamária. Ali apareceu BRADS 4, P, né, que seria 20% de chance de ser um câncer de mama. Dali eu fui encaminhada para uma mastologista, eu procurei pelo meu convênio mastologista, a doutora Bárbara, e ali ela olhou os exames e viu que realmente poderia ser, né, que era uma imagem preocupante, como ela citou, pediu mais exames, pediu a ressonância e a biópsia. E aí depois de umas 2 semanas que eu tinha feito os exames, realmente confirmou, né? Eu estava com um tumor maligno, agressivo, no seio esquerdo, de 4,8 centímetros, que a partir dali então começou toda a saga do tratamento, né? E me passou com urgência para o oncologista, ali no Hospital Mãe de Deus mesmo, Dr. Alan Azambuja, que me tratou. E no outro dia eu fui no Dr. Alan, ele mudou todo o procedimento. Primeiro fiz a quimioterapia, depois fiz a cirurgia e depois a rádio. A primeira coisa que passou pela cabeça foi o meu chão se abriu, assim. Eu fiquei muito nervosa, na hora eu fiquei muito nervosa. Eu cheguei, olhei para o doutor e falei assim, ó, tá nas mãos de Deus e eu sei que tudo vai ficar bem. Aí ela até olhou para mim e disse, tá nas mãos de Deus, mas faz a tua parte? Não, com certeza. Deus faz, né, o que a medicina não pode fazer, Deus vai fazer. E a partir daí eu me senti tranquila, fiquei bem mais tranquila. O Gleiton ficou mais nervoso que eu, assim, nitidamente, né? Ele pareceu bem mais nervoso que eu, ficou bem mais. A família fica abalada, a gente sabe o que está sentindo, né? Mas eles não sabem como vai ser. A mãe, sim, nossa, a mãe me surpreendeu, porque a mãe é nervosa, né? E a mãe me surpreendeu mesmo assim com a força que ela me passou. Os meus filhos reagiram como criança. O Guilherme chegou pra mim, primeira coisa, chorando desesperadamente. Mãe, tu vai morrer? Aí eu, não, a mãe não vai morrer. Então tá bom. E tirou as costas e dali por diante não se preocupou mais, né? O Daniel, que é o de 7 anos, é mais cuidadoso, assim, né? Sempre até para falar sobre a minha aparência, porque eu perdi cabelo com a quimioterapia. E o Daniel era mais cuidadoso assim comigo, né? Ele levava água, perguntava como é que eu tava. É o jeitinho dele ser mais carinhoso, assim, mais preocupado. Como eu falei, né, a respeito da minha fé em Deus, assim, eu sou cristã evangélica. E ficou claro, né? Foi quando eu fui visitar uma igreja e eu fui cantar. E aí Deus na hora que eu fui olhar a Bíblia para poder cantar, ficou muito claro para mim uma palavra que eu não lembro direito, né? Mas o versículo é assim, ó, e disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, mas para que o nome do Senhor fosse glorificado através dela. Então isso falou muito forte comigo, né? Isso fez eu entender que tudo que eu ia passar não era para eu sofrer, né?
mas para que as pessoas pudessem ver através de mim, de tudo que eu estava passando, do modo como eu estava passando, né? Eu nunca encarei a doença como um fardo, eu encarei ela como uma bênção para as pessoas verem que não é tão difícil passar por isso, né? O difícil mesmo são as reações das medicações, mas o resto a gente consegue levar de boa, tanto que depois que passava os efeitos da quimioterapia eu continuava fazendo os meus engomendos, né? O médico falou pra mim, não, para de fazer o que tu faz, né? Até pra cabeça ter uma atividade, né? Assim, pra não ficar pensando. Eu fiquei com medo, né? O medo foi no início, depois que eu recebi aquela palavra de refrigério na minha vida, assim, eu não tive mais problema de encarar o que viesse pela frente. Eu tive reações das quimioterapias, né? A quimioterapia vermelha, que chama, ela é bem forte. Eu tive bastante enjoos, né? Fiquei sem fome, assim, perdi os cabelos, a sobrancelha, né? Tive alguns problemas com meus dentes, perdi peso. Eu emagreci 11 quilos durante esse tratamento todo, né, em um ano. As unhas também enfraqueceram, elas descolaram, as minhas unhas da mão descolaram. Eu fiz a cirurgia para tirar o tumor, coloquei um expansor para reconstruir a mama para poder fazer as radioterapias. Perdi a auréola também, né, do seio, porque o tumor estava muito próximo da pele, né, então o que a doutora achou que seria mais seguro era tirar o seio todo. Aí eu falei pra ela, não tem problema nenhum, né, eu não tenho, em primeiro lugar, a saúde, a estética a gente resolve depois. E eu digo, essa doença é pra acabar com o psicológico da gente, sabe? Tem que ter um psicológico bem forte também. Quando eu fui fazer a consulta para começar as quimioterapias, a enfermeira disse pra mim, olha, tu vai perder cabelo, né? Eu te aconselho a já cortar curtinho e pra ir se acostumando, porque é pior tu passar a mão no teu cabelo no banho e sair aquele monte, né? Então, aí eu peguei e cortei, fui no salão, cortei bem curtinho, cheguei em casa e não me aguentei, passei a máquina 4. Aí eu fiz umas 2 quimios, eu acho, mais ou menos, e já passei a 0. Não, vamos radicalizar então, né? Passei a máquina 0, fiquei com o corpo peladinho. Até o meu pai, tadinho, ele não reagiu muito bem, assim, o pai não aceitou. Então, quando ele me via, eu via que ele saía de perto. Ele me olhava e baixava assim, enchia os olhos d'água e saía de perto, porque ele não aceitou muito. Quando ele me via sem cabelo, mas eu sempre disse pra ele, pai, eu tô bem, eu tô forte, não te preocupa, vai passar. Foram etapas, né? Primeira vez que eu me vi careca, deu aquele negócio de, meu Deus, né? Tô careca. Eu não cheguei a perder todos os pelos de uma vez só, de uma vez só. Quando eu fiz a cirurgia, eu perdi tudo. Fiquei totalmente branquela, né? Sem cílios, sem sobrancelha, sem cabelo. E deu um choquezinho, assim, né? A primeira vez que eu me vi sem o seio também. Primeiro, tudo bem, aceitei, é tranquilo, normal. Mas a hora que eu me olhei no espelho, que eu vi que eu tava sem o seio, porque o expansor não tava inflado ainda, né? Tava sem nada, né? Tava só o expansor ali, a cicatriz. Aí quando eu me olhei assim também, aí eu entrei pro banho chorando, saí do banho chorando, fui dormir chorando. Mas é aquele negócio também, passou, né? Quando eu vi o expansor bonitinho, ali você reconstruído bem bonitinho, passou. E agora, com o cabelo crescendo também, a mesma coisa. Eu me olho no espelho, olho as outras fotos assim, e eu sei que é um período que eu vou ter que passar até meu cabelo crescer, mas pra mim assim foi um pouco
não é doloroso, que é a palavra certa, mas estranho, né? Um pouco estranho, assim, de ver ele bem, eu me ver diferente, assim. Eu tava sem cabelo, eu andava pela cidade e, como era calor, nem me importava, nem botava lenço nem nada. Botava mais lenço pra sair quando eu ia a Porto Alegre, assim. Não, botava um óculos, um brincão, tava bonito. Tava me sentindo bem, assim, sabe? Eu achei que eu ia ficar muito artificial de peruca. Eu achei, né? Não condeno quem usa, né? Mas eu achei que eu ia ficar muito artificial. Que eu ia me aceitar menos de peruca do que careca. Se cuidem, porque foi puro relaxamento, né? Vou ser bem sincera, foi relaxamento meu. Eu ganhei o Daniel e foi a última consulta que eu fiz com a ginecologista, né? Fiquei 6 anos sem fazer o preventivo. Façam o autoexame, que é importante. Eu detectei no autoexame, não esperei fazer uma mamografia, até porque eu não tinha 40 anos na época ainda, eu achei que não era necessário. E qualquer alteração que sentir, mesmo que seja um nódulo, uma glândula mamária, vai no médico, acompanha, faz uma mamografia, né? Conversar com outras mulheres que passaram pela mesma coisa me fez ficar mais forte, né? Foi super bom, assim, conversar, a gente poder trocar ideias, né, do que aconteceu. Família, né? A família muito importante nessa hora, o acolhimento da família. E o principal, né, de tudo, entrega para Deus, confia em Deus. Foi o que eu fiz. Eu simplesmente entreguei para Deus, eu confiei, eu acreditei, né? Eu fiz aquilo que a medicina tinha à disposição para eu fazer, mas eu nunca abandonei também aquilo que Deus colocou na minha vida, né? Que era adorar Ele em qualquer situação. Tá curado, graças a Deus, curada. Eu gostaria de deixar um agradecimento, em primeiro lugar, a Deus, que sempre esteve do meu lado, sempre me guardou. E como eu disse, né, no final da radioterapia, ele sempre me mostrou que eu nunca estaria sozinha, né? Que os anjos dele estariam aqui comigo. E esses anjos são o meu marido, né, que pegou firme e forte comigo em todas as ocasiões, tudo que a gente passou, todas as etapas, ele esteve bem forte do meu lado, me cuidando, me guardando. A minha família, minha mãe, meu pai, que também me deram todo o apoio, meu irmão, minha cunhada, a Stephanie, meu irmão Matheus, que cuidavam dos guris para mim, me levavam para a escola, né, entretiam eles quando eu não estava bem. E quero agradecer aos meus irmãos da igreja também, que sempre oraram por mim, sempre ficaram do meu lado me apoiando, aos meus pastores, né? E aos meus amigos também, que isso é fundamental, assim, esse apoio que todos eles, né, dão pra gente, que me deram e que diz aquele ditado, né, a união faz a força, e foi o que me fortaleceu, assim, foi essa união de todo mundo que me deram essa força.